Eclesiastes 9, verso 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Louvado, bendito é o nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Repita comigo: que as suas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos de novo? 1, 2, 3. Amém. Senhor, nós recebemos a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e nela estamos limpos e por ela somos libertos, e Te louvamos pela Tua palavra nesta manhã e por esse ambiente de amor, de doçura e de glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Abaixa só um pouquinho. Estava nessa manhã em espírito, refletindo, e ele falou para mim, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Ele falou: fala para eles sobre as vestes. Eu não sei se você sabe, mas além dessas roupas que você veste, além disso que você está vestido, existem vestes espirituais. Eu não tenho tanto tempo para falar desse assunto, que às vezes numa pregação, irmão, a gente não consegue falar tudo, é muito pouco tempo. Mas existem vestes espirituais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Aqui o livro Eclesiástico, ele está nos dando uma recomendação, e ele fala, tem uma outra versão, mas pode deixar essa mesmo, que diz assim, ó: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Diga comigo: em todo tempo sejam brancas, alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Cabeça fala do quê? Eu vou falar primeiro dessa parte, mas na verdade eu vou falar de vestes, então só vou explicar um pouco sobre o óleo. A cabeça fala do entendimento. Todas as decisões que nós temos que tomar passa pelo nosso entendimento. Se o meu entendimento está comprometido, a decisão que eu vou tomar vai ser comprometida. Vou repetir: todas as decisões que eu tenho que tomar passa pelo meu entendimento. E se o meu entendimento estiver comprometido, então a decisão está... Anota aí, Breno, para depois você fazer, por favor. Há muitas pessoas que elas estão numa situação na vida delas, que elas se colocaram ou por omissão de uma decisão, ou por uma decisão comprometida. Eu chamo isso de decisão comprometida. Eu digo que a glória de Deus me livre de mim mesmo. Eu digo que eu não sou confiável para mim. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso do Espírito Santo, porque eu não sou confiável para mim. Eu não trabalho para mim. Eu não trabalho para o meu bem. A minha carne trabalha para a minha destruição. A minha carne trabalha para o meu mal. Louco é aquele que vive alimentando a sua carne, vivendo no pecado e acha que está fazendo bem para si, porque o salário do pecado é a morte. Então, eu faço bem para mim quando eu não faço a minha vontade. Eu faço bem para mim quando eu não faço as coisas de modo como eu gostaria de fazer. Eu sinto-me mais à vontade e confortável quando eu faço a vontade de Deus e não a minha. Para alguns é desconfortável de ouvir um não, ser corrigido. Para aqueles que são nascidos de Deus, é confortável ser corrigido. É importante ser corrigido, é importante ouvir um não, é importante um limite. Eu me preocupo muito com pessoas que elas são isoladas, porque a Bíblia fala da repreensão sobre você ser sozinho. Você tem que saber distinguir solitude com solidão.
Solitude, você pode ter momentos em que você quer estar a sós com o Senhor. Você quer estar a sós, desfrutando de uma viração do dia, de um momento. Solidão é uma decisão de pessoas que não querem que ninguém seja arbitrário a ela. Eu vejo muitas pessoas que congregam em igrejas, mas elas são sozinhas. Ela vem, ela assiste culto, mas ela não tem comunhão, elas não têm relacionamento. Porque se ela se aprofundar no relacionamento, ela vai ter que ser confrontada na sua maneira de ser. Então, uma decisão que tem como base a minha vontade, o meu modo de pensar, ela já está comprometida. Qualquer decisão e destino para a minha vida, baseado no meu eu, já está comprometida. Eu me sinto seguro tendo o Espírito Santo, eu me sinto seguro tendo pessoas para me aconselhar, eu me sinto seguro tendo um pastor, eu me sinto seguro tendo a minha esposa que fala assim, não, isso aqui não. É tão bom ouvir um não. Nós aprendemos com o não. Aprendemos a amar o não mais do que o sim. Porque as crianças amam o sim e desprezam o não, mas os adultos amam o não. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, mas quando me tornei adulto, deixei de ser menino. A Bíblia fala sobre a infantilidade espiritual. Paulo falou, eu queria ensinar coisas profundas para vocês, mas porque vocês são crianças e só estão dispostos a beber de leitinho, eu não posso dar um alimento sólido. O que sustenta não é o leite, o que sustenta é o alimento sólido. Quando ele fala, nunca falte óleo sobre a tua cabeça, ele quer dizer sobre isso. Óleo fala da revelação. E quando o óleo ele cai sobre a tua cabeça, ele protege as decisões que você vai tomar. Não caminhe dentro de uma percepção pessoal, caminhe debaixo de uma revelação. Nem sempre nós teremos uma revelação completa. Às vezes Deus vai trazer alguém para completar o que Ele quer revelar. Às vezes Deus vai levantar alguém para nos direcionar no momento e no lugar certo. Quando deixamos de ouvir outras pessoas, estarmos com outras pessoas, perdemos a oportunidade de obtermos a revelação completa. Ele fala, não falte óleo sobre a tua cabeça. Davi também fala sobre isso. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Cabeça fala de mentalidade, decisão. Cálice está falando de emoções, coração. E Davi está dizendo, quando eu tenho óleo sobre a minha mente, eu tomo decisões que trazem alegria para mim. Como que eu sei, em algumas vezes, que uma decisão que eu vou tomar não é a melhor, não é de Deus? Embora você deseje muito isso, e por um dado tempo você se alegra, porque está fazendo exatamente o que quer, lá no fundo você sabe que está errado. Lá no fundo você não tem paz. Porque, volto a dizer, eu queria que isso você gravasse na tua mente, a decisão está comprometida. Se eu comprometo a decisão, eu comprometo o propósito e o processo, e comprometo o resultado. Por que eu não consigo obter o resultado? Por que eu conheço a palavra, sei tudo e eu não consigo atingir o resultado? Ora, porque você tomou a decisão, uma decisão comprometida, com fermento. O próprio Jesus disse, tome cuidado com o fermento. Muitas vezes o fermento está dentro, não está fora. Às vezes tem pessoas que falam coisas que fermentam. Às vezes a gente tem pensamentos, não, eu vou fazer assim, eu acho que o diabo está te instruindo, você fala a verdade, eu acho que eu vou fazer assim mesmo. E você acha que é Deus. Não se esqueça que Deus é espírito e o diabo também é. A diferença é que Deus fala a verdade e o diabo fala a mentira. Mas o condutor é o mesmo, é o espírito. Um se comunica pelo espírito com você e o outro também. E às vezes a mentira ela é mais agradável do que a verdade, porque a verdade ela dói, ela incomoda, ela confronta, mas ela liberta.
Não se esqueça que quando ele fala nunca falte óleo sobre a tua cabeça, para se produzir óleo, a oliva tem que ser prensada. Só tem óleo quem passa pela prensa. Todo mundo fala a parábola do bom samaritano e acha linda, mas não entende a essência dela. E passa o levita, e passa o sacerdote, e passa o samaritano, e ele cuida daquele homem. E a Bíblia fala que ele coloca vinho e óleo nas feridas dele. Sabe? Só tem vinho e tem óleo quem já passou pela dor. Vinho e óleo é produzido na dor. O vinho, você coloca a uva no lagar e tem que pisar ela, espremer. Você já imaginou aquele fruto mais lindo, aquele cacho de uva precioso, você jogar e pisar nele? Todas as vezes que você é pisado, você está produzindo vinho. E quando você cruzar o caminho de alguém que está sendo pisado, você vai entender ele e vai colocar cura nas feridas dele. Só se compadece de você e entende as suas dores quem já passou por isso. O óleo é a mesma coisa. Pega a oliva, coloca na rocha, prensa, tira o óleo. Só tem óleo e só tem suco de uva quem já foi prensado. Quem nunca foi prensado, tem uma vida boa, está numa boa, não entende o que é isso. Não entende o valor que é ter vinho e ter óleo. Então o bom samaritano vê aquele homem e fala: não, vou cuidar dele, porque eu já passei por isso. E ainda leva ele para uma hospedaria e fala: olha, tudo que ele gastar, põe na minha conta que eu vou pagar. Pessoas que sofreram, elas se compadecem do sofrimento alheio. Óleo sobre a tua cabeça. O óleo, ele é produzido a um preço muito alto. Quanto mais unção, mais sofrimento foi, mais prensa foi. Quanto mais uma mulher, um homem usado por Deus, saiba que quanto mais óleo, mais dor ela passou. Jesus padeceu grandes dores, e do lado dele verteu a água, e ele derramou todo o sangue por nós. Para se derramar o que está dentro do vaso, às vezes ele tem que ser quebrado, espremido. Então ele está falando: olha, em todo tempo você precisa de óleo. O óleo é produzido na prensa, na dor. Mas esse óleo, em contraponto, vai proteger o teu entendimento, a tua mentalidade. E na hora que você tomar uma decisão, vai ser baseada na revelação. E a decisão não estará comprometida. Amém? Em nome de Jesus. Então, explicada essa parte, vamos para a veste. Agora ele dá outra recomendação: e em todo o tempo estejam brancas as suas vestes. Imagina que quando Deus nos criou, Ele colocou uma veste branca na gente, limpa. Quando Deus formou eu e você, Ele nos deu vestes espirituais. No dia que Ele vier nos buscar, Ele vai olhar e vai querer ver a veste exatamente da maneira como Ele colocou. Você sabe qual é o significado por trás do vestido de noiva? Alguém sabe? Porque elas se casam de branco? Por que tem uma cauda? Quem aqui nunca imaginou se entrando no altar com aquele vestido, com aquela cauda linda, branca? E você, na maioria das vezes, vê um noivo aguardando, e ela entra, na maioria das vezes, um tapete vermelho, e ela entra com aquela roupa branca. Você imaginou todos olhando para a noiva, pam, 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 e alguém olha no vestido dela e tem uma mancha de mal lavado? Ficaria feio, não ficaria? Imagina os convidados olhando: ó, tem uma sujeira aqui, tem uma mancha. É muito bonito o vestido branco, só que tem um porém: ele tem que estar completamente limpo. Ele não pode ter uma manchinha, senão ele vai tirar a beleza. E a cauda, o que simboliza? O noivo está guardando a noiva no altar para se aliançar eternamente com ela. E ela vem com a cauda branca, e o noivo olha, e pela cauda ele vê por onde a noiva passou.
Se a noiva estiver com a cauda toda branca, limpa, ele pode se aliançar com ela, porque por onde ela passou, independente de onde ela passou, ela não reteve nada daquele lugar. Se ela passou na lama, ela não se sujou com lama. Se ela passou onde tem sujeira, ela não trouxe para a aliança a sujeira. Ela veio limpa, pura. Ela se permaneceu pura, independente de por onde ela passou. Simboliza santidade. Você não faz aliança com quem não tem uma vida de santidade. Deus não tem aliança com quem não tem santidade. E então o noivo representa o Senhor, a noiva nós. E ele fala que ele vem buscar uma noiva sem, o que fala? Sem mancha. Ei, noiva, na tua cauda não pode ter mancha. Significa que por onde você passa, você não pode permitir que o que tem naquele lugar manche o teu vestido. A cauda é para denunciar aonde passou. E se passou e se manteve puro, manto de santidade. O Senhor quer que nós tenhamos manto de santidade. Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por lugares tenebrosos, mas a nossa veste vai continuar branca, porque nós vamos nos permanecer santos. Nós não vamos nos contaminar com nada dessa terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus orou na oração sacerdotal dessa forma: Pai, eu não oro para que eles sejam tirados, mas eu oro para que eles sejam conservados. Não os tire do mundo, mas os conserve. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Conserve a santidade, conserve a pureza. Talvez você está com um vestido branco, aguardando Jesus, mas a tua cauda está sujinha. Você passa num lugar e uma conversinha já mancha. Você passa num lugar e um olhar já manchou. Você passa num lugar e uma irregularidade deixa uma mancha. E o noivo olha e fala assim: não, eu estou esperando uma noiva sem mancha. Pode colocar esse texto, por favor? Depois você volta com a imagem. Uma noiva sem mancha. Dá uma olhada para o teu irmão do teu lado. Olha para ele. Fala para ele: o Senhor vem buscar uma igreja, a sua noiva, sem mancha. Em todo o tempo, fala para ele: sejam brancas as suas vestes, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está dizendo para nós: em todo tempo, coloca óleo na tua cabeça. Não comprometa o teu entendimento, caminhe debaixo de uma revelação, porque o entendimento comprometido compromete a decisão. Agora, o segundo conselho: mantenha as suas vestes limpas. O que é isso? Vou passar onde tem carrapicho, mas não vou levar carrapicho comigo. Vou passar onde tem lama. Você coloca para mim, por favor, Samuel, uma imagem de uma garça. Procura aí, garça. A garça, que é uma ave, ela vive no pântano. Ela vive num lugar lamacento, sujo, que é o pântano. É um lago onde produz aquela vegetação que, se você encostar, já suja você. Muitas vezes lamacenta, são águas turvas. Não sujeira no sentido de imprópria, mas no sentido de lama, é pantanoso. Mas porém, se você olhar uma garça, ela está sempre limpa, ela está sempre branca. Deus quer que nós sejamos como as garças. Nós estamos em meio a um mundo caído, mas nós não fazemos parte dele. Nós estamos aqui para ser luz. Nós não estamos aqui para sermos contaminados, mas para purificar. As nossas vestes têm que permanecer limpas. Se nós não tivermos vestes limpas, não estaremos prontos para encontrar com ele. Se nós não tivermos vestes limpas, não estaremos totalmente prontos. Olha como ela está, as asas dela, a pluma é mais acinzentada, que é a cor natural dela. Mas olha o dorso, olha o corpo totalmente branco. Ela não se contamina com o ambiente que ela está.
ela não perde a sua identidade, ela não perde a sua natureza. A mesma coisa Deus está te dizendo: não deixe que as circunstâncias tirem de você a identidade que eu tenho para você, de santidade. Quando os sacerdotes, eles entravam no templo, eles tinham uma fita na testa, escrita: santidade ao Senhor. Santidade é viver uma vida de separação. Entenda o que eu vou dizer: é separação sem estar excluído. Então vamos fechar-nos dentro das nossas casas, não vamos viver no mundo. Não, nós vamos conviver com as pessoas, porém nós estaremos com o nosso coração e mente totalmente blindado, separado. Nós vamos influenciar vidas, mas não seremos influenciados pelo pecado delas. Amém? Qual é a representação das vestes? Uma das representações da veste, isso, vamos usando essa imagem que você está colocando, lá em Marcos 10, no versículo 49, 50, vou dar um exemplo para você ver. A veste tem a ver com identidade. Se você hoje for parado na rua, alguém pede o seu documento, você tira a habilitação, você tira o documento, ele olha para você, olha para o documento, sabe quem você é, identifica você pelas suas vestes. Naquela época as pessoas eram identificadas por suas vestes, seja um pobre, seja um leproso. O leproso tinha uma veste específica, então de longe alguém falava que ele é um leproso, não toca nele. Um sacerdote, ele tinha a estola ou veste sacerdotal. Quando um sacerdote andava na rua, todo mundo sabia: um sacerdote, pelo tipo de vestimenta, diga comigo, pelo tipo de vestimenta, sabia-se a identidade de uma pessoa. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Olha o que esse homem fez. Ele era um cego que ficava no caminho de Jericó. Jericó era um lugar de passagem, por onde as pessoas passavam para ir para Jerusalém. Então, ali muitos mendigos, eles passavam por aquele local, ficavam naquele local para pedir dinheiro, recurso para as pessoas. E esse cego ficava ali durante um tempo, anos, pedindo dinheiro. E então ele clama por Jesus e eles dizem: olha, Jesus está te chamando. E imediatamente ele lança de si a sua capa. O que esse cego está dizendo? Eu abro mão da identidade que eu tenho, de ser pedinte, mendigo, cego, porque agora eu vou até Jesus, que vai me dar uma verdadeira identidade. Um cego nunca se levanta pulando, ele se levanta tateando. Mas agora ele se levanta com um pulo, porque ele já sabe que a vida dele vai ser mudada ali. Ele sabe que ele vai ser transformado. Então ele lança fora aquela identidade para receber uma nova identidade. Amém? Abra comigo a sua Bíblia agora, João capítulo 29, João capítulo 19. Mesmo colocando o texto aqui atrás, tenha o hábito de abrir a Bíblia para você poder manusear a palavra. Muitas vezes hoje em dia a gente fala: abra a tua Bíblia no livro tal, as pessoas não conseguem nem achar, porque não tem o hábito mais de usar a Bíblia, usa só pelo celular. Então assim, continue assim, com esse entendimento, vamos avançar em nome de Jesus. João 19. Se alguma criança estiver um pouquinho agitada, o pai com a mãe tem a sabedoria, vai lá fora, dá uma voltinha com o filho, porque às vezes ele começa a ficar agitado, aí tira a atenção das pessoas. Dá uma voltinha, isso, daqui a pouco volta para o ambiente de novo. Amém? João 19, 23 e 24 diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as suas vestes, uma dividida em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, e a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alta a baixo, numa só peça.
Por isso os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as suas vestes e sobre a sua túnica lançaram sortes. Jesus era muito conhecido e todo mundo sabe que ele foi crucificado até por causa da sua fama. Então a Bíblia conta que Jesus ele tinha duas túnicas, uma de baixo e uma de cima. Essa túnica de cima era uma peça única sem costura. Se você abrir lá no livro de Lucas, fala que o menino crescia em graça, estatura e conhecimento, e de tempo em tempo tinham que trocar as vestes dele. Então aquela veste de Jesus não representava só uma roupa, mas representava a autoridade que crescia junto com ele. De maneira com que ele crescia a autoridade, a sabedoria, a unção e a estatura diante de Deus e dos homens, e novas vestes tinham que ser colocadas. Quando Jesus chegava no local, ele tinha uma veste diferenciada dos discípulos. Embora Jesus seja humilde, embora Jesus está comendo com os discípulos todo o tempo, ele tinha uma túnica. Irmãos, naquela época você ter uma túnica sem costura, uma peça única, era algo muito caro. Às vezes as pessoas têm impressão a relação a Jesus que não tem nada a ver. Primeiro, que essa túnica era cara. Se você lembrar, quando Jesus nasceu, levaram ouro, incenso e mirra. Nós não sabemos a quantidade. Eu acredito que a quantidade que foi levada foi suficiente para sustentar Jesus até o fim da vida dele. É uma interpretação pessoal que eu acredito, porque Deus proveu, sustentou. A Bíblia fala que havia mulheres ricas com muitas posses, que elas patrocinavam o ministério de Jesus. A gente vê ele falando: pega lá aquele peixe, paga o imposto. A gente acha assim que tudo acontecia só dessa forma. Não é bem assim. Até sepultamento naquela época não era para qualquer pessoa, era só para quem tinha dinheiro. Se for olhar que a maioria da gente não tem, nem a gente não tem até hoje, né? Era para alguém que tinha posse. E alguém muito rico foi lá: não pode sepultar ele aqui na minha sepultura, que é nova, nunca ninguém estreou. A Bíblia fala de mulheres que patrocinavam, abençoavam o ministério de Jesus. Isso é bíblico. Então Jesus ele não tinha falta de nada. Tudo que ele precisava para cumprir o propósito, ele tinha. E ele tinha uma túnica que ela tinha esse valor, já por si só se destacava. É a mesma coisa de chegar aqui e você falar: poxa, mas que roupa que aquele irmão está usando? Aquele lá é diferenciado. Era a roupa de Jesus. Ao ponto dos soldados falar: não, essa aqui não vai repartir. Ela é tão valiosa que nós vamos lançar sortes para saber quem vai ficar com ela, porque nós não podemos rasgar ela é preciosa. Ela tinha um valor econômico, comercial, mas ela também tinha um valor a nível de peso, de autoridade. Você lembra quando aquela mulher, ela chega e ela toca nas vestes de Jesus? Coloca aí para a gente, por favor. Acho que é lá em Marcos 5. A Bíblia diz que ela pensa: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Por que essa mulher falou isso? Porque já existia o quê? Um entendimento que Jesus, pela veste que ele vestia, ele tinha autoridade, ele tinha unção, era a identidade dele. Quando ele chegava no lugar, Jesus não tinha Instagram, Facebook. Como é que o povo sabia que era Jesus que estava chegando? Já ouviram falar dele? Ouviam falar da autoridade que ele carregava. Olha, Jesus está chegando aí, ó. É aquele lá com aquela capa, é aquele ali que prega essas palavras. Porque dizia consigo mesmo: se eu só tocar na sua veste, serei curado. Porque existia naquela época um entendimento de que o sacerdote, ele tinha uma autoridade diferenciada. Eu não tenho tempo para falar disso, mas a Bíblia fala que em cada ponta do manto, e Jesus tinha. Se você vê um judeu, e às vezes eu falo, aí tem que estar ligado para prestar atenção. Quando você for em Israel, aí ó, passou, perdeu a chance, quem não falou amém. Quando você for em Israel, você vai ver que às vezes alguns judeus mesmo, originais, eles usam um manto. Você não falou amém depois, ou porque você não tem vontade de ir, ou porque você não acredita, né, que isso funciona. Então, o problema é teu. Quando tem um manto,
na ponta do manto eles colocavam uma franja. É um linho que eles amarram. Nas 4 pontas. Aqui, aqui, aqui e aqui. De acordo com o que ele conseguia obedecer a palavra e transferir para a próxima geração, aumentava mais uma medida. Então, de acordo com que ele conseguia cumprir a palavra, os mandamentos, e passar para os filhos dos filhos, aumentava mais uma medida. A quantidade de medidas de franja simbolizava a quantidade de gerações que mantiveram uma vida baseada na palavra. Então, quando na tradição eles viam assim aquele judeu com uma franja bem comprida, eles falavam: esse homem, essa capa não é dele, essa capa veio de um antepassado que cumpriu a palavra, colocaram a franja, depois veio mais um, colocaram, e mais um, até chegar nele. Já é um histórico de alguém ou de uma família que já está cumprindo os mandamentos e está se prolongando os falactérios. Tem um texto que diz que os sacerdotes, não precisa colocar da época, eles acrescentavam a medida do seu falactério. Isso que Deus criou como uma maneira de referência para quando eu olhar, uau, porque Deus ele usa referências. Você está numa estrada com um carro, você precisa de uma referência. Não, eu comprei o carro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Tá bom, faz o que você quiser. Entra na curva 120 por hora, que é para entrar em 60. O engenheiro de trânsito colocou, é 60. Entra 120, faz o que você quer. Você vê o que vai acontecer com você. Você faz o que você quer, e se você sobreviver, vai ter que esperar um guincho para guinchar você e tirar o celular de lento. O orgulho nos faz se tornar cegos. E depois nós temos que depender de ajuda. Então eles começaram a acrescentar falactérios. E as pessoas olhavam: nossa, esse cara deve ser de Deus demais. Então a gente vê hoje assim, mas não vou entrar nesse assunto. Sempre aquilo que Deus criou como uma referência, um padrão, o homem tentando utilizar muitas vezes para um fim pessoal. A gente condena o padrão de Deus, condena o princípio, e não a pessoa que deturpou o princípio. O princípio nunca muda. Se as pessoas querem utilizar o princípio para seu bem pessoal, é ela com Deus, mas o princípio nunca muda. Eu não vou deixar de cumprir um princípio porque o outro adulterou. O princípio falava: cada geração que cumpre a palavra coloca um falactério. Se um colocou um a mais, 2 a mais e mentiu, é ele que está errado e não o princípio. Então Jesus, quando vem, ele condena os sacerdotes da época: olha, vocês alargam os seus falactérios para que sejam elogiados. O problema não está no princípio, no falactério, o problema está na necessidade de elogio, de reconhecimento, e Jesus acusa isso. Mas Jesus, por sua feita, de fato, ele e a sua família está usando a capa e falactério na medida a qual ele cumpre a palavra. E aquela mulher, então, eu estou explicando para você ter um entendimento cultural, para você entender. Ela olha e fala: não, ele é um homem santo, ele é um homem que mantém a palavra, a sua família mantém a palavra. Na hora que eu tocar naquela capa, eu vou ser curado. Sabe o que ela está querendo dizer? Eu vou tocar numa identidade, um homem que vive plenamente a palavra de Deus. Não é um sacerdote hipócrita, é um sacerdote válido. É um sacerdote autêntico. Então ela pensou com ela mesma. Você já pensou da onde que ela tirou essa ideia? Não, vou tocar no manto. Tá. Não, existe toda uma cultura por trás disso que eu estou te explicando resumidamente. E quando ela toca, ela é curada. E Jesus fala: olha, alguém tocou em mim e saiu poder. Aí eles falam: não, mas tem uma multidão te cercando. Não, eu falo que alguém me tocou porque, de forma diferente, porque saiu virtude. Quando essa mulher, ela tem um entendimento de quem Jesus é, do que ele carrega, e ela toca no manto, aquilo que Jesus carrega transfere para ela e traz cura. Vestes espirituais fala disso. Quando você olha para um irmão, para uma irmã, e vê ele além dos olhos naturais, você vê nele vestes espirituais, você toca no manto, você absorve o que ele carrega. A primeira coisa que o homem percebe depois do pecado é que ele está nu. É que ele está nu e ele se esconde. E o Senhor fala: mas por que você escondeu? Ele falou: porque ouvi a tua voz enquanto você andava no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Isso é tão forte sobre vestes,
que a primeira vez que o homem deixa de ter comunhão com Deus é porque ele se sente nu. Eu não sei se você já sonhou, tem alguns sonhos que são muito absurdos, né? Se você já sonhou alguma vez que você estava num lugar público nu. Eu já sonhei, eu acho que a pior coisa que você pode sonhar é que você está caindo e que você está nu num lugar público. É horrível. Alguém já teve esse sonho? É horrível. E quando eu penso nesses sonhos, eu penso nesse momento de Adão. Ele se escondendo falou: Senhor, eu tive medo porque eu estava nu. A nudez espiritual gera medo e gera distanciamento da comunhão com Deus. Por isso que ele está dizendo: sejam alvas as suas vestes, sejam limpas. Primeiro, o que significa vestes limpas? Passar pela terra, mas não se contaminar com ela. Santidade, separação, vestes de santidade. Segundo, vestes de pureza, não ter manchas. Terceiro, as vestes, elas mantêm-me protegido sem medo para relacionar-me com Deus. Você sabe por que o homem, ele se viu nu? O que eu falei lá no início? Que o entendimento comprometido compromete a decisão. O homem, ele tinha olhos sobre a cabeça, sede iluminados os olhos do seu entendimento e do seu coração. Enquanto o homem tinha óleo e tinha pureza, ele não via maldade na nudez. Para ele não era um problema estar nu diante de Deus. Existem alguns judeus que creem que o homem, antes da queda do pecado, ele brilhava. Então quando ele vinha falar com Deus, o brilho da glória no corpo dele não mostrava a sua nudez. Mas quando ele pecou, ele perdeu o brilho e expôs então a sua nudez. Como Moisés, que tem um brilho no rosto quando ia para o monte encontrar com o Senhor, e quando descia do monte ele perdia o brilho. Eu te pergunto, se depois da queda um homem que vai para o monte encontrar com Deus tem o seu rosto que brilha, o que dizer de um homem antes da queda encontrar com Deus todo dia no jardim do seu corpo? Mas a Bíblia diz que por causa do pecado, esse brilho vai se apagando. Moisés, ele começa a cuidar do povo, e as distrações com o trabalho do povo faz com que o brilho apague. Ele tem que pôr um véu para disfarçar. Deus quer que nós tenhamos vestes que brilham. Deus quer que nós possamos brilhar com vestes espirituais. Todas as vezes que você encontra com Deus, você sai com uma veste espiritual. O que fala em Atos 1:4? Vamos ler? Atos 1:4, olha o que diz. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a eles: de mim ouvistes. Agora acho que é o 7. Não, pode voltar no 4, por favor. Põe o 5 agora. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, pergunta do tempo, aí o 7 passa para o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Na verdade, ali no original, recebereis poder, sereis revestidos de poder no original. Revestir é receber uma nova veste. A palavra revestimento no original é a mesma palavra para betumar. Quando Noé faz a arca, ele passa betume, ele reveste ela por fora e por dentro, o que impede a arca de encharcar de água e afundar. O que nos impede, irmão, de afundar nesse tempo difícil é termos vestes espirituais.
estarmos, todas as vezes que nós temos comunhão com o Espírito Santo, estamos sendo revestidos. Coloca aquele texto que diz assim, embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Todas as vezes que nós estamos passando dificuldades, nós temos que ir mais para a presença de Deus. Todas as vezes que estamos sendo confrontados, temos que nos humilhar e ir mais para a presença de Deus. Porque embora por fora estamos enfrentando ataques terríveis, por dentro estamos revestidos de vestes espirituais. Você já viu quando você compra um celular, você compra, fica todo cuidadoso, aí você coloca o quê? Aqui um revestimento, aqui na tela você coloca outro, aí você olha assim, já deve ter acontecido com você, não vou pôr proteção não, deixa assim mesmo, aí você derruba o celular assim, novinho, já aconteceu isso com você? Aí você leva, acabou de comprar o celular, está pagando em tantas prestações, aí a pessoa fala, olha, R$1.000 para trocar a tela, tudo isso porque você não revestiu. O revestimento é o que? Proteção a mais. O mundo é tão terrível, é tantos ataques que nós enfrentamos, tantas coisas, que temos que estar revestidos. Por isso que Jesus falou, não vão ainda não, fica aqui, espera. Por quê? Vocês ainda não estão revestidos, vocês não estão prontos, aí vocês vão enfrentar dificuldades, oposição, vocês não vão aguentar. Vocês precisam do Espírito Santo para revestir vocês. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior corrompa, contudo o homem interior se renova dia a dia. Então cada vez mais glória, mais presença, mais vestes, para nos protegermos, para nos revestirmos. Oh Senhor, nos dá vestes limpas. Senhor, coloca vestes novas sobre a tua igreja, Pai, fortalece, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Apocalipse no capítulo 7. Vamos abrir? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Apocalipse 7. Verso 9. Agora todo mundo achou fácil, né? É o último livro. Apocalipse 7, 9 diz: depois dessas coisas vi, e uma grande multidão, que ninguém pode enumerar e nem contar, de todas as nações, de tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Uau! Você já imaginou que certo lugar do mundo as pessoas se vestem de uma maneira? Na Rússia as pessoas se vestem de um jeito, Estados Unidos outro, Europa outro jeito, África outro jeito. Mas naquele dia todas as nações, pessoas de várias nações, de etnias diferentes, estarão diante dele com uma única veste, porque não estarão usando mais a veste da terra, mas a veste espiritual. Há uma veste espiritual em você. Escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que até mesmo parte da roupa de Paulo ele mandava e curava pessoas. Mas a Bíblia diz que um certo homem, vendo que Paulo fazia isso, começou a querer pregar e expulsar demônios. E a Bíblia diz que o demônio falou para ele falou para o demônio: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te conjuro-te. E o demônio virou para ele e falou: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não sei quem é. E o demônio pulou nele, e a Bíblia fala que arrancou as vestes dele e deixou ele nu, e ele saiu correndo nu para a casa dele. Porque ele estava vestindo roupa de sacerdote, mas ele não tinha vestes espirituais. O diabo conhece a Jesus e conhecia Paulo, porque eles tinham vestes espirituais, e o diabo conhecia a identidade deles. Ei, traz a roupa, por detrás dessa veste, por detrás da tua roupa, qual é a tua identidade espiritual? Qual é a veste espiritual que você tem? O mundo espiritual respeita a veste espiritual. O mundo espiritual não respeita a marca da roupa que você está usando. O mundo espiritual não respeita que tipo de grife você está usando.
O mundo espiritual respeita o tipo de veste espiritual que você usa. E a veste espiritual só Deus pode te dar. Essa aí você pode comprar. Você, injusto ou injusto, você pode comprar. A espiritual você só tem se Ele te der. Estes estão com vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Vestes espirituais. Agora, como eu posso ter vestes limpas? Isaías 64, 6. Olha o que diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Iniquidade é malícia, maledicência, concupiscência. Ah, pastor, eu tenho vestes espirituais. As vestes espirituais não são adquiridas através de justiça própria. Ah, eu faço as coisas do meu jeito, eu acho que tem que ser feito assim, justiça própria. Você só obtém vestes espirituais limpas com atos de justiça. E atos de justiça é cumprir a palavra de Deus. Ah, eu faço do jeito que eu acho que tem que fazer. Eu penso que é assim. O que você pensa, o que eu penso, é imundo para Deus. A nossa própria justiça é imundícia. Sabe aquele pano de chão da tua casa? A tua justiça própria é pior do que aquele pano de chão. Sabe aquele pano de chão que você lava o banheiro, que você limpa tudo, ele já está assim, desmanchando, preto, imundo? A minha forma de pensar, a sua forma de pensar, o que você pensa ser o correto, a sua justiça, o seu próprio entendimento, do que você acha que é direito, e do que eu acho que é direito, ao meu próprio entendimento, é pior do que aquele pano. Somos todos imundos. Nossa justiça é trapo de imundícia. Só podemos ter vestes limpas espirituais se vivermos debaixo da justiça dele, não da nossa. A Bíblia diz em Gênesis 3, 21: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Primeira vestimenta que a vestimenta natural que o homem recebeu na terra, Deus que deu, fazendo uma alusão, apontando para quem? Para Cristo. Ele sacrifica um animal para vestir o homem, apontando que o cordeiro que teria que ser sacrificado para nos vestir. Quando você veste uma roupa de couro, você veste a parte de dentro, era a parte onde fica o sangue. O sangue dele nos limpa, o sangue dele nos purifica. Depois vem a revestimenta do Espírito, que nos dá poder. O sangue nos limpa e nos dá direito, não por justiça própria, mas pela justiça de Deus. Diga comigo: o sangue nos dá direito, não por justiça própria, mas pela justiça de Deus. Diga: o Espírito Santo me dá o poder de me tornar como Jesus, no caráter e na autoridade, para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então diga comigo: sangue, vestimenta, Espírito Santo, revestimento. Amém? Mateus 6, 28 ao 30 diz: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé? Assim como o homem pecou e Deus os vestiu, também de forma não só espiritual, mas natural, Deus nos veste. Deus cuida de nós. Existem vestes de salvação. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10 nos diz: e grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação.
Quando o diabo vier te cercar com acusação, com medo, você fala: eu estou vestido de salvação. Não é porque eu mereço, mas é porque Ele me ama. E Ele fala: a minha alma se alegra. Será que você pode dizer para a tua alma: se alegre? Diga: coração, se regozije. Diga: não se sinta culpado, não se sinta condenado. Eu estou vestido de salvação. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Em Zacarias capítulo 3, versos 4 e 5, fala também de vestes de purificação. Falamos sobre vestes de salvação. Zacarias 3, 4 e 5. Olha o que diz Zacarias 3, versos 4 e 5. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-lhe das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Vestes de purificação. Tira as vestes sujas, coloca vestes limpas. Mitra fala de purificação, de beleza, de pureza. Deus está tirando todo o passado, toda a sujeira, está colocando vestes limpas em você, em nome de Jesus, amém? Então nós temos aí veste de purificação, veste de salvação, que nós já lemos. Isaías 61, 3 fala de vestes de louvor. Estou falando de pelo menos 3 vestes. Olha a veste de louvor: e pôs sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor. Ah, meu irmão, se fosse você, eu até ficava de pé agora. Ele falou assim: eu coloquei sobre os que choram uma coroa. Coloca a mão na tua cabeça. Deus está colocando uma coroa. Coroa só dá para quem é vencedor. Óleo de alegria em vez de tristeza. Amém? Veste de louvor. Quando você chega na igreja, você já chega com adoração, porque você já entende que você tem a vitória, que você tem óleo, revelação de que tudo que você está passando vai culminar em tua vitória e na alegria. E você tem vestes de adoração, de alegria, de gratidão. Você não tem um trapo de imundícia, você não tem sujeira. Deus já te limpou com veste de salvação. Deus já te deu salvação no lugar da perdição. Deus já te deu veste de purificação no lugar de pecado e de sujeira. Nós éramos sujos, nós éramos pecador mesmo, imundos. Ele nos deu veste de purificação, e agora Ele fala: toma veste de alegria. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, pode ficar de pé, nós vamos terminar. Lá em 2 Reis 2:8, nós vamos ler. Obrigado, Jesus. Segunda Reis 2:8, olha o que diz. Então Elias pegou o seu manto, a sua veste, enrolou, bateu com ela nas águas, as quais dividiram para os 2 lados, e ambos passaram seco. Agora olha o 13. Então levantou o manto de Elias, agora é Eliseu, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Deus dá uma analogia de transferência de unção de Elias para Eliseu na veste. Elias sobe, mas a veste fica, porque a veste simboliza que aquilo que você carregou
e construiu, você transfere para alguém. Qual é o nível de autoridade que o teu irmão construiu numa vida com Deus, que quando você toca, você faz as mesmas coisas? Elias abriu o Jordão e atravessou. Eliseu também abriu o Jordão e atravessou. Abrir Jordão fala de divisor de águas. Você precisa de um divisor de águas para atravessar você do outro lado. Sem a capa você não consegue ir. Você pode ir até a tua força, mas com a capa, que alguém construiu algo, você vai além. Um dia Deus levantou alguém para pregar para você, você se converteu. Outro dia Deus levantou alguém para orar por você, você foi restaurado, curado. E assim é. Cada um tem uma capa. Cada um aqui tem uma capa, você tem uma capa. E através da capa que Deus está te dando, você vai construindo e vai abençoando outras vidas. Feche os teus olhos e começa a ver você no Espírito agora. Veja como você é no Espírito, como é a capa que Deus te deu. Qual é a veste que Deus te deu? Às vezes você olha a tua vida, você está tão abatido e o Senhor está falando, olha as vestes. A Bíblia fala que num piscar de olhos nós subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. E a Bíblia, irmãos, fala que nós vamos receber vestes novas, corpo glorificado. Olha para mim só um instante. Coloca Apocalipse 3:5, por favor. Olha o que fala. E nós vamos encerrar com essa oração, com essa promessa. É difícil, irmãos. A luta está acirrada às vezes. Aqui na terra é difícil. Mas olha o que fala Apocalipse 3:5. Ao vencedor. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é só para quem vencer. Fala vencedor, vencedores. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. O que ele vai dar para o vencedor? Veste. Primeiro, chega aqui, primeiro ele pega o vencedor. Primeira coisa que ele faz, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez, ele vestiu. Agora nós vamos subir no céu. Primeira coisa que ele vai fazer com a gente no céu é o quê? Vestir. Porque lá no céu você tem que ter a vestimenta adequada. E quando o Pai olhar para você no céu, ele vai falar, ele vai identificar você pela vestimenta. Está aqui a vestimenta dele. Agora nós vamos dizer quem ele é diante do Pai e diante dos anjos. Quando o filho voltou para a casa do pai, o que o pai fez? Vestes. Porque vestes simboliza o quê? Uma nova identidade. Não importa se você no passado fez tudo errado, você se arrepende de todo o coração. Amém? Mas não pega assim, não dê desculpas não, pelo teu pecado. Ah não, a Bíblia fala isso, não, eu errei, eu pequei. Dá nome pro teu pecado. Senhor, se por um acaso eu pequei, não, Senhor, eu pequei, não é só por acaso não, eu sei qual foi meu pecado. Meu pecado tem nome. Lava agora as minhas vestes, Senhor. Aí o sangue vem e lava. E aí ele coloca vestes de salvação. Depois ele tira aquela veste suja que você, eu tenho meu jeito de pensar, eu acho que eu sou assim, eu acho que sou daquele jeito. Tem gente que recebeu a veste de salvação, mas ainda não recebeu a veste de purificação. Por quê? Ainda vive de acordo com a sua justiça própria. Ele quer tirar a justiça própria e colocar a justiça dele, veste de purificação. Aí depois ele quer tirar a tristeza, a condenação, o medo e trazer vestes de alegria. E ainda assim também vestes de autoridade. Você ora, pessoas são curadas, pessoas são libertas, assim como Elias e Eliseu. E ainda assim, quando você chegar lá no céu e falar, agora eu tenho mais uma veste para te dar. Agora eu te pergunto, se a veste de Jesus lá, os soldados já ficaram doidos, querendo lançar sorte para ficar com ela, imagina como o diabo não fica furioso de ver a gente com essas vestes. Você precisa se ver, obrigado, como Deus te vê.
você precisa se ver com essas vestes e falar: uau, eu tenho vestes espirituais. E eu tenho, além dessas vestes, o revestimento do Espírito. Mas é só para aquele que vencer. Venceu o orgulho, venceu o ego, venceu o eu sei, eu acho, eu faço. Não, eu entendo desse jeito. Feche os teus olhos e peça agora: Senhor, eu quero essas vestes. Eu quero vestes limpas. Eu quero vestes novas, Senhor. Oh, Senhor, dai-me novas vestes. Dai-me novas vestes. Dai-me novas vestes. Necessitamos das vestes. Nós necessitamos, Senhor, de receber essas vestes espirituais. Te pedimos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Tiramos agora dos nossos irmãos toda a veste de pecado e colocamos veste de purificação. Tiramos dos nossos irmãos amados e preciosos toda a veste de condenação, de culpa que os paralisa, e damos agora vestes de alegria. Aleluia. Tiramos agora toda a veste de sujeira e colocamos agora a veste de purificação. Tiramos a veste da justiça própria e colocamos vestes da tua justiça, Senhor. Tomamos a veste profética para podermos curar e libertar outros. Recebemos vestes e revestimento do Espírito agora. Recebemos o revestimento espiritual. Declaramos que o óleo não vai faltar na nossa cabeça e não teremos uma decisão comprometida, mas a decisão vai estar firmada na revelação. Não fazemos aliança com quem não tem santidade. Senhor, santidade ao Senhor, vestes de santidade. É dias de caminharmos em santidade com vestes limpas, não sujas. Não deixe a tua veste se manchar. Estejam alvas as suas vestes em todo o tempo. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Preserve as vestes que Deus te deu. Senhor, nós oramos nesse propósito. Coloca, Senhor, um manto de santidade nesse dia sobre a tua igreja. Uma santidade que nos constrange. Nós te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus, que essas vidas sejam marcadas e tocadas no poderoso nome de Jesus Cristo, para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa ir para sua casa essa semana, seja uma semana de grandes bênçãos na sua vida, sabendo que você está protegido com as vestes espirituais. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra e temos convicção de que ela já caiu em nós e produziu e já está produzindo muito fruto. Abençoa a vida dos meus irmãos com tua bênção, Pai. Que eles tenham uma semana abençoada na tua presença, cheia das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de